Missionário, né? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? O Senhor tem sido fiel para conosco, Senhor, mesmo a gente não merecendo, Pai. Nós Amém. somos pecadores, tenha misericórdia. Queremos te agradecer pela operação do irmão, Pai Agnaldo. Queremos te agradecer, Senhor, por suprir nossas necessidades, pelos livramentos. Eu quero te agradecer também por cada irmão em particular, Senhor, aí. Os irmãos que eu gosto muito, Senhor, que o Senhor tem colocado, ó Deus, no meu caminho para me ajudar muito. Eu te agradeço, Senhor, por cada um deles. Muito obrigado, Amém. Senhor, por tudo. Amém. Amém. Então, o irmão Rogério pode dar início à nossa estudo. Amém. Estão ouvindo aí todos? Sim. Ok? Amém, Rogério, estou ouvindo. Versículo 20. Rogério, antes de você começar, vamos pedir aos irmãos que deixem o fone no mudo aí, porque está tendo umas interferências e aí atrapalha. Valeu? Uhum. Atos 13, 26 a 29, diz assim: Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temei a Deus, e não a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo a Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se lê todos os sábados, quando condenaram e cumpriram as profecias. Embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, o puseram em um túmulo. E aí, meus amados queridos irmãos, aí a continuidade do testemunho de Paulo em Antioquia, quando ele na sinagoga pediu a palavra, Paulo tinha autoridade para isso, ele era fariseu, zeloso da lei, circuncidado o 8º dia, israelita da tribo de Benjamim. Veja bem, aos 6 anos de idade, Paulo foi educado no Torá, no hebraico israelita, e foi instruído aos pés de Gamaliel, israelita da tribo de Benjamim, circuncidado aos 8 anos de idade, extremamente zeloso da lei, fariseu, como ele era, e depois tornou-se cidadão romano por carta. Então, esse era o homem que tinha autoridade para falar em qualquer lugar, um poliglota da época, um professor instruído na palavra. E ele aqui, decifrando praticamente a história de Israel, chegou aí no versículo 26, falando aos descendentes de Abraão, que temei a Deus. Temor a Deus significa respeito, não é? Medo, enviando essa palavra, e a palavra de salvação. E aí ele chega no versículo 27, dizendo aos que habitam em Jerusalém, as autoridades, não conhecendo a Jesus, e realmente não conhecia Jesus como Salvador, porque os judeus naquela época estavam esperando um Messias que fosse um líder político e não um líder religioso ou um líder espiritual, para realmente vir transformar o coração do homem. E aí, não conhecia esse Jesus, e não reconhecia ele. Até o dia de hoje, os israelitas estão esperando o Messias que já veio e já vai voltar. Então, ao sábado, eles lendo a palavra, e nem as profecias também, porque se fosse lido ao pé da letra e realmente estudasse de forma mais minuciosa, Isaías falou no capítulo 6 que um filho se nos deu e o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Estava se referindo ao próprio Jesus do Messias prometido, né? O maravilhoso que chegou, o Deus Forte que estava chegando, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O maravilhoso, o Conselheiro de todos as raças, Pai da Eternidade, que daria eternidade ao povo pela salvação, e o Príncipe da Paz. Esse Isaías, que eles não reconheciam, e eles não estudaram
e nem perceberam, né, que o próprio Isaías estava se referindo a Jesus. Ele estava ali profetizando a chegada do Messias. No versículo 28, ele diz assim, embora, aí falando de Pilatos, falando da morte de Jesus, já está agora na parte final, não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto. E naquela época, veja bem, um detalhe interessante, que tinha Barrabás e tinha Jesus. Depois de Jesus ter feito inúmeros milagres, na dividida o povo não lembrou de tudo que aquilo que Jesus tinha feito e pediram a morte e a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Aí eu sei que Paulo estava falando, né? E aí entra mais um detalhe no versículo 29. E depois de cumprir tudo a respeito do que estava escrito, tirando no madeiro e puseram no túmulo, falando ainda de Jesus. Se for observar o que está escrito no Velho Testamento, tudo se cumpriu conforme as Escrituras Sagradas. As vestes de Jesus foram sorteadas, nenhum osso de Jesus foi quebrado. Observa-se que todo cidadão que era crucificado quebrava as pernas do indivíduo para que ele morresse mais rápido. No caso de Jesus, não aconteceu isso. A palavra de Deus diz que nenhum osso dele seria quebrado. Não aconteceu porque, observando que Jesus já estava morto, eles não cortaram a perna de Jesus. Como também nas Sagradas Escrituras, falando sobre Jesus Cristo, falando que ele, Jesus Cristo de Nazaré, em determinado momento que teve sede, foi colocado o vinagre sobre a sua boca, e ele realmente inspirou, mas não bebeu. O detalhe interessante, que nesse capítulo aí vai decifrando, e na continuidade os irmãos vai vendo, que vai contar toda a trajetória da história de Israel. Acho que Paulo estava chegando num ponto que ele queria fazer com que os judeus reconhecessem Cristo como Senhor. E a salvação. No versículo 26, ele fala sobre a salvação, onde ele diz assim, e lançado e condenado a cumprir. A sua chover onde foi, versículo 26. E nós foi enviada a palavra desta salvação, no versículo 26. E no 27 ele continua falando das autoridades que não reconheceram Jesus e nem procuraram observar o ensinamento dos profetas e por isso não conhecia e não reconhecia Jesus como o Messias. E aí entrou em Pilatos e falou da morte de Jesus. Em resumo, Paulo, o servo de Jesus Cristo, que é o principal personagem aí da primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé, que depois a gente vai perceber que eles se afastaram por uma dissensãozinha. Paulo foi um modelo no seu ministério, um ministério de muita luta, muita dedicação. Ele obedeceu plenamente à vontade de Deus, cumpriu, sem dúvida nenhuma, a sua missão, a missão árdua. No versículo mais na frente a gente vai ver, na terceira viagem ele vai falar do seu ministério, no capítulo 20, versículo 24, falando do seu ministério. Se ele, Paulo, serviu ao evangelho de forma sacerdotal, de forma exemplar, ele não dependia de ninguém. Paulo, além de fazedor de tendas, ele não queria ser pesado a ninguém, embora a igreja de Antioquia, que tinha enviado ele para essa tarefa da primeira viagem missionária, estava sempre atento para lhe sustentar, mas ele sempre resistia, ele realmente não dependia de ninguém. Ele se encheu, ele pregou o evangelho praticamente no mundo, partindo então para a Europa. No final, quando ele chegou a Roma, quer dizer, foi uma boa parte do mundo foi anunciado o evangelho através do apóstolo Paulo, e a palavra de Deus diz que ele cumpriu, ele mesmo falou, cumpriu a carreira e guardou a fé, cumprindo a sua missão. Então, esses 4 versículos, meus amados e queridos irmãos, dá esse parecer para a gente, para a gente observar as Escrituras Sagradas, que ela mostra claramente
que o Messias realmente era o Jesus, o Emanuel, não havia dúvida nenhuma, tudo se cumpriu conforme estava escrito na Sagrada Escritura, que os profetas profetizaram, e assim veio se cumprir tudo que estava planejado. E aí Paulo continua esse seu sermão, que do versículo 30 a 34, o próximo irmão aí vai dar continuidade aí, a palavra do apóstolo Paulo, meu caro Valdir. E ao próximo. O irmão Eli Barros é o segundo. Pode dar consequência. Pronto, meus queridos. Vamos dar sequência ao estudo. Do 30 ao 33 diz assim: Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias depois que, com ele, subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Aí está lá no Salmos 2, capítulo 7, falando da ressurreição de Jesus. Deus falando que Jesus Cristo era o seu Filho amado e escolhido. Então, mais uma vez, continuando a colocação do irmão Rogério, Paulo continua o seu testemunho lá em Antioquia, falando de Cristo, que estava já descrito no livro da lei, e que ele iria nascer, que o Messias viria, e ele estava dando continuidade a esses ensinamentos que os pais, dos profetas, os pais daquele povo que ele estava falando, inclusive, os antigos, já tinha ouvido falar. E Paulo estava relembrando essa citação da lei acerca de Jesus Cristo, que veio e ressuscitou depois da morte, como o Rogério falou, que ele foi crucificado, e ele disse que ele iria ressuscitar, que o Pai ia ressuscitá-lo, e ele ressuscitou de fato, e a comprovação, não houve contestação de todos, porque todos que estavam ali, alguns se levantaram contra, mas a gente já sabe que esses do contra não era porque não acreditava, mas simplesmente não aceitava, porque eles queriam impor as suas leis, as suas autoridades, seus domínios. Então, muitos que ouviram ali o que ele estava falando, entenderam, porque, de fato, teve bastante testemunha da ressurreição de Cristo, como cita aqui o texto 31. E foi visto muitos dias pelos que com ele, olha só, com eles, que andavam com ele, subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho. Então, a colocação de Paulo de anunciar o evangelho era o evangelho verdadeiro que foi citado e dito pelos profetas antigos acerca da vinda do Messias, e agora o evangelho que foi dito já de Jesus Cristo para os apóstolos, para pregarem o evangelho. E então Paulo agora está lutando para que esse evangelho continue sendo pregado por todo o país, por todo o estado, por todo o mundo, Porque graças a essa situação chegou a todo o mundo o evangelho. E ainda tem lugares ainda que ainda precisa chegar, Então, Paulo, ele dá esse testemunho acerca da citação, acerca do que ele vem falando aqui, o testemunho lá em Antioquia, depois que deram a oportunidade a eles de falar alguma coisa, e ele cita justamente o testemunho de Jesus Cristo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos
paz. Ou seja, a promessa de Deus se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, que viria o Salvador, se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Este, né, que Rogério falou, que foi perseguido, foi colocado no madeiro, foi morto, né, como ele citou aí, que os ossos dele não foi quebrado, porque também está escrito na palavra que não seria, e se cumpriu isso, certo? Então, Paulo está dando esse testemunho, né, veementemente para esse povo, certo? Principalmente para os falsos profetas, né, os falsos pastores, os falsos líderes, né, dessa época aqui, certo? Estava praticamente iludindo e enganando o povo com mentiras, principalmente acerca de quem era Jesus e principalmente acerca da ressurreição, certo? Então, no versículo 33, como ele diz, né, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Paulo estava lembrando ao povo que isto de fato aconteceu, né? Não foi uma fábula, né? Mas foi uma verdade, né? E Paulo estava defendendo essa verdade para com aquele povo ali, que ainda tinha muitos ali que ainda estavam com dúvida, né? Apesar de que a maioria ali dos senhores, conhecedores da lei, não aceitaram as explicações de Paulo, e a gente vai ver isso no decorrer do estudo. Então, eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, que cabe a nós também defendermos esse evangelho conforme é. Não podemos criar nem inventar nada, né, para poder mostrar para as pessoas algo a mais acerca do evangelho, porque o evangelho é o que a gente conhece, o que está escrito na palavra, e não pode ser modificado para bem de ninguém, porque o evangelho já é um bem para todos, porque ele nos traz a salvação, ele nos traz a vida eterna, e é disso aqui que Paulo está defendendo, certo? Eu não vou me alongar muito, porque a explicação aqui está bem clara, tá? Então, eu só tenho a dizer o seguinte, que nós também devemos arregaçar as mangas e defender esse evangelho da mesma forma como Paulo o defendeu, certo? E nós devemos também defender, certo? Então, eu passo a palavra aí para o nosso irmão Jomar, que vai dar prosseguimento. Não é Jomar, não. Não é Jomar, não. Ele é irmão Emerson. Jomar é o próximo. Irmão Emerson, desculpa. Só mudei de nome, né? São parecidos, né? Pronto, meu irmão. Fique à vontade aí. Que Deus abençoe você. Tá me ouvindo? Alguém tá com o microfone ligado aí, tá ouvindo a televisão, por favor, quem tiver com o microfone ligado, dê uma apertadinha aí para desligar, pra gente ouvir o irmão falando, por favor. Rogério, acho que seu microfone tá ligado, Rogério. Pode ligar. Amém. Os versículos que eu fiquei foi o versículo 34 ao 37. Tá ouvindo? Oh. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Diz assim: as e fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Ou seja, dando continuidade no discurso de Paulo,
ele vai citar Davi e vai explicar um pouco sobre a questão da sua morte, né? Que ao seu tempo Davi serviu ao Senhor, mas logo depois né, morreu e ainda assim viu a corrupção, né? Como nós habitamos em um corpo corruptível, mas naquele grande dia, esse corpo corruptível, né, ele será transformado em um corpo incorruptível. Aí eu risquei umas notas aqui que diz o seguinte: diversas outras pessoas já haviam sido ressuscitadas dentre os mortos antes disto, mas somente para morrerem de novo, visto que não foram ressuscitadas à vida eterna, mas apenas temporariamente. Por isso é que ele ressuscitou, Cristo, né? Para que jamais voltasse à corrupção. Isso significa que Cristo se tornou o primeiro homem imortal de Deus, tendo sido feito um modelo para toda a humanidade remida, a qual, por intermédio dele, haverá de atingir aquela forma de vida que não pode deixar de existir, isto é, a vida chamada necessária ou independente, ou seja, a verdadeira imortalidade, né? Então, Cristo, ele é o nosso referencial de vida eterna, de ressurreição, de imortalidade, né? Porque antes de Cristo, houve vários casos de ressurreição. Porém, esses que ressuscitaram, né, como no caso de Lázaro, voltaram a morrer de novo. Mas Cristo não, Cristo ressuscitou para a eternidade, né? Ele é o principal, é o primogênito, né, dentre os mortos. Só até aí. Amém. Vamos dar continuidade com o nosso irmão Jomar. Cadê o irmão Jomar? Inclusive, viu, Valdir? Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor para todos. Deus abençoe. Eu fiquei com Atos, capítulo 13, do versículo 38 ao 41. É o final do testemunho do apóstolo Paulo. Diz assim, deixa eu ler aqui. Versículo 38. Porque tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio deste, no caso Jesus. E por meio dele, por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Notai, para que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas, o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos, desvaneceis, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não quereis se alguém vos contar. Este final do texto do testemunho de Paulo, do discurso de Paulo em Antioquia, fala sobre dois temas centrais e principais, que são arrependimento e remissão de pecados, ou perdão de pecados, né? Dois temas importantes. Só para lembrar, definindo o tema arrependimento, significa mudança de mente, de propósito, né? E remissão fala de perdão, né? E eu anotei aqui algumas coisas muito interessantes que eu quero compartilhar nessa hora com os irmãos. A mensagem de Paulo, nesses versículos do 38 ao 41, enfatiza o arrependimento e o perdão como o sermão, o arrependimento e o perdão. E esse tema, e esses dois temas, também é citado no discurso inaugural de Pedro, em Atos 2, do 37 ao 41, em Atos 10, versículo, se eu vou ler bem aqui, versículo 43, né? João Batista também cita, Jesus fala sobre arrependimento, que foi o início do seu ministério, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? Em Atos também, o arrependimento e o perdão são centrais.
né? E são temas centrais na pregação do Evangelho, né? Arrependimento. Arrependimento também é porta de entrada para o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? O reino de Deus. Continuando aqui, esta é a mensagem principal nas cartas de Paulo. Paulo, em todas as suas cartas, ele sempre está falando sobre arrependimento, de uma forma ou de outra, subentendendo nos versículos, nas suas cartas. O apóstolo Paulo, nesses versículos do 38 ao 41, ele mostra que por meio de Jesus, né, aqui fala no versículo, eu vou ler esse versículo, que eu achei ele muito interessante, me chamou a atenção mesmo, fortemente. É o versículo 39, diz assim: e por meio dele, de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então aqui o comentário eu achei muito pertinente, ele diz o seguinte, né? Ele mostra que por meio de Jesus se alcança mais do que é possível na lei de Moisés, né? A lei de Moisés, ela, vamos colocar assim, ela só fazia cobrir o pecado, o sacrifício de Jesus, que ele nos propiciou ali na cruz do Calvário, que foi um sacrifício vicário, né? Ela nos traz remissão, perdão do pecado eterno. É um suprimento vitalício de perdão. Todos estão ouvindo? Amém? Amém? Todos estão ouvindo? Pode continuar, porque tá todo mundo... Amém. Amém, irmão, amém. Amém. Foi porque eu não ouvi a voz, eu pensei que o celular estava com problema, só para interagir, né? Então o sacrifício de Jesus propicia muito mais do que a lei de Moisés propiciava, né? Mas mostra Jesus como... E o apóstolo Paulo também cita, né? E ele cita um texto de Abacuque, capítulo 1, e o versículo 5. Está aqui no versículo 41. Vejam, desprezadores, maravilhai-vos e desvaneceis, porque eu realizo uma obra em vossos dias, obra tal, que não queresse vos contar. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele recita isso aqui, tipicamente os profetas, para confrontar os seus ouvintes com suas próprias ações, né? Eles que desprezavam a Jesus como Filho de Deus, eles que desprezavam Jesus como Messias de Israel. O apóstolo Paulo recita um texto de um dos profetas menores, que é Abacuque, mostrando que Jesus era o cumprimento da lei dos profetas, e recita um dos profetas, né? Então, fechando aqui, ele tipicamente cita os profetas para confrontar os seus ouvintes com suas próprias reações. Então, esse último, para finalizar aqui, foi muito interessante esses versículos, realmente fecha o testemunho, o discurso, o sermão, ou como vocês quiserem falar, com chave de ouro, né? Ele fala de arrependimento, remissão de pecado, fala que com o sacrifício de Jesus, aquelas pessoas, eles alcançavam muito mais do que na lei de Moisés, e para confrontar os incrédulos, né? Existir fariseu. Ele mostra um texto dos profetas menor, que é Abacuque, mostrando, dizendo: vede, ó desprezadores. Eu vou citar de novo, porque esse versículo ele é muito contundente, né? Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não queresse vos contar. Então, eu quero aqui encerrar minha participação dizendo, irmão, foi muito bom, gostei muito desse capítulo. Esse último versículo, para mim, é um tema que eu gosto muito, particularmente eu aqui, sobre arrependimento, né? A gente sempre está precisando se arrepender de alguma coisa na nossa vida cristã, né? De mudar a nossa ação, de mudar o nosso pensamento, né? E o tema é perdão. E nós temos a certeza de que o Senhor nos perdoa, né? Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Eu estou muito assim, edificado. Eu achei muito mais coisa que isso aqui, mas eu não quero me estender muito, né? Para não enfadar os irmãos, mas foi maravilhoso, gostei muito. O apóstolo Paulo, ele é muito convicto, firme, ele confronta, mostrando que em Jesus
Isso que me chamou a atenção. Eles poderiam alcançar muito mais do que na lei de Moisés, né? Jesus é um suprimento vitalício de arrependimento, né? De perdão de pecados, melhor dizendo. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Boa noite, Geraldinho. A paz do Senhor, meu irmão. Geraldo, filho de Tomar Deus. parabéns mais uma vez também pela colocação. Rogério, Tomar. Ali? Nosso irmão Emerson, certo? Mais uma vez, Amém, Marli. Paz maravilhado aí. pela colocação, pela palavra, certo? E Deus continue abençoando vocês, continua dando sabedoria para esse trabalho. Amém. Glória a Deus. Amém. Oi, ali. Fala, Valdir. Rogério que tá falando. Oi, Fale, Rogério, fala. Você sumiu, Rogério. Sumiram. Porque eu queria falar tanto que demorou tanto a acabar isso aí. Eu acho que é porque ele é muito alto aí, sumiu de foco. Se eu falasse em imagem mesmo, no versículo 29 que eu estava lendo, eu falava do túmulo. Do túmulo. E o túmulo de Jesus Cristo, em relação aos outros líderes, é o único que está vazio, porque o de Maomé, o de Allan Kardec, o de outros mais que estão por aí, Buda, ficaram seus restos mortais. Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, ressuscitou e o túmulo está vazio. É a primícia dos que dormem, dando a sugestão aos nossos corações, que assim como Jesus ressuscitou, ele daria a possibilidade de nós também ressuscitarmos em Cristo Jesus. Né? E eu, observando aí esse capítulo, não sei se nós temos 20 minutos ainda pela frente, por que a gente não fecha logo o capítulo 13 até o 52, que parece que vai dar continuidade disso aí. Vai do 44, do 42 ao 52. Porque com a semana a gente entra em outra, porque a primeira viagem só vai acabar no capítulo 15, versículo 36. Você está sugerindo para que a gente faça agora? Falta 20 minutos para 9. Mas aí tinha que ter um preparo, que aí vai de vocês. Eu acho que o capítulo, por se contar uma história de Paulo em discurso, vai ficar muito repetitivo se a gente não avançar. E aí, a gente já falou. Poderia distribuir para quem não falou. Pode ser, vamos avançar. São 3 viagens, vai ser capítulo 21. Alguém se habilita aí? Aí não tem nem preparo. Eu posso ler para dar continuidade à leitura? Olha, eu acredito que esse término do trabalho aqui, ele se autoexplica, né? Certo? Esse texto da parte que eu li, por exemplo, Paulo chama muita atenção dos irmãos que estão esquecidos, né? Da situação que Jesus passou, da situação que os pais deles viveram, são muito esquecidos, né? Então, eu acredito que se dermos continuidade a isso aqui, vai dar certo, porque ele se autoexplica, né? Porque é uma continuação, né, da explicação de Paulo a esse pessoal, né? A explicação semana. Então, Rogério, pode continuar, Rogério. Vou ler o 20:42. Vamos desligar os microfones aí. O 42, e saíram ele, rogavam-lhe que no sábado seguinte falasse dessas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos judeus dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e a Barnabé, e esse, falando-lhe, persuadiu a perseverar, olha aí, a perseverar na graça de Deus. Paulo e Barnabé vão para o gentio. E no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram de inveja, blasfemando e contradiziam o que Paulo falava. Veja como Paulo se tornou rapidamente muito popular, carismático como ele era. E aí, no versículo 42, ele partindo, querendo se despedir da sinagoga, os judeus prosélitos, eu falei judeus prosélitos, porque eram os judeus convertidos ao cristianismo. Como eu falei a semana passada, que os judeus, na sua maioria, não seguiam a Cristo, porque estavam esperando ainda o Messias. E
os prosélitos, aqueles que seguiam Jesus Cristo como Messias, o cristianismo, que segue a Cristo. E eles, os prosélitos piedosos, seguiram a Paulo e a Barnabé, falando e persuadiram a perseverar na graça de Deus. Quer dizer, os prosélitos estavam solicitando a Paulo que eles continuassem firmes, perseverassem na fé, embora a perseguição já estava começando a ser intensa. Paulo, de perseguidor, passei a ser perseguido. O Saulo que perseguia e no caminho de Damasco tornou-se Paulo, né? Agora, apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, agora estava passando muitos apertos. Aí no versículo 44, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Veja a influência, a capacidade persuasiva de Paulo em anunciar a palavra, como o Jomar falou, né? Com grande ousadia e com muito zelo. E o povo se maravilhava com a palavra do apóstolo Paulo, né? Mas, olha aí, mais uma vez, a perseguição se levantou. Desde o capítulo 8, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. No versículo 44, mas os judeus, vendo a multidão, tomaram de inveja. Realmente, quando a pessoa começa a se destacar, até dentro da igreja, eu estava até lendo, viu, João, o livro do pastor Jeff, e ele dizendo que quando a pessoa começa a evangelizar e começa a ter destaque, começa a ganhar almas para Cristo. Por incrível que pareça, os irmãos da igreja começam a ter inveja dele. Aliás, o nosso maior inimigo está dando a nossa própria casa. E com Paulo não foi diferente. Quando começou a fluir decisões em abundância, aí começou a inveja, blasfêmia, contradizia Paulo que falava, para impedir o progresso da obra de Deus. Mais uma vez, o evangelho é assim. O poder de Deus, quando começa a se manifestar, o inimigo das nossas almas usa pessoas para justamente querer impedir o avanço da obra de Deus. E eu aqui chamo a atenção para nós, irmãos evangelistas, que prega na rua. Quem faz viagem missionária sabe muito bem disso. Quando a gente chega no local com a palavra da verdade, se levanta católico, se levanta idólatra, se levanta até mesmo. Eu me lembro que eu estava no centro de Terra Nova, o Riedson Maia, esse homem que está aí, que é o presbítero da igreja Monte Jerezim, tocando comigo no ar livre, ele tocava violão. O inimigo usou um cidadão de vez de lá para cá, drogado, completamente drogado, pegou o violão dele na raça e saiu correndo com o violão. Meu pai, eu tive de parar o ar livre para esse homem ser interceptado, senão ia perder aquele violão no ar livre. E aí foi uma luta grande. E o louvor estava muito bom, estava fluindo. Quando a coisa começa a fluir, aí o inimigo quer interromper. Com Paulo não foi ao contrário. Os gentios, você sabe que os gentios são todo aquele que não é judeu, né? Que não é judeu é gentio, de qualquer outra raça, nação ou tribo. Os gentios também foram persuadidos a crer na palavra divina. Como a coisa começou a fluir, aí começou então a haver o contra-ataque, né, do inimigo para não permitir o avanço da obra. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus aos gentios. Paulo foi o grande pregador gentil, antes de Jonas, mas Paulo, no Novo Testamento, foi o grande pregador gentil, mas posto que rejeiteis a vós mesmos, vos julgais indigno de vida eterna. Eis aí que nós volvemos para os gentios. Ora, é igual a Jesus Cristo. Veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se Paulo estava sentindo que os judeus, com exceção dos prosélitos, estava rejeitando e não estava permitindo entregar as suas vidas a Cristo, ele então anunciar o evangelho aos gentios, aos aqueles que não são da tribo de Israel, da linhagem israelita, para que possa receber a palavra. Acredito eu
que Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, sentindo que poderia estender bem a palavra de Deus a outros que tinham interesse, porque vale o interesse, a gente está pregando o evangelho, sabe muito bem, você está pregando a palavra, e você sente quando a pessoa está ávida e quer ouvir. Tanto no livro em casa, e aí você se sente até motivado a continuar pregando. Mas quando você está numa casa que a pessoa olha para um lado, olha para o outro, olha para o relógio, já não quer, dando demonstração que não quer ouvir, a gente sacode a poeira. E nesse texto aí, mais na frente, eu vou deixar com os irmãos aí para falar, pode perceber que Paulo vai sacudir a poeira, conforme a palavra de Deus diz, quando alguém não quer ouvir a palavra e não quer dar atenção ou dar crédito à palavra, deve sacudir realmente a poeira e partir para outro canto. Nesse texto aí, vocês vão sentir, eu li até o versículo 27, meu irmão Valdir, nas palavras do apóstolo Paulo, né, que ele diz que esse evangelho deveria, porque ele já sentia que o judeu não estava aceitando, já estava rejeitando, e que o evangelho tem que se expandir para todo mundo. É o que a palavra de Deus diz. E é o que a palavra de Deus também nos salienta. E aí no capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus Cristo, ao subir, disse: "Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra." O que Jesus tinha sugerido, Paulo agora já estava percebendo claramente pela resistência dos israelitas que esse evangelho deveria ser estendido a outras nações. Agora podemos ler até o do 48 aí, ao 52, amados. Tem alguém que queira ler? Dando continuidade? Porque até o 47 foi essa luta de Paulo aí para vencer, essa resistência israelita em não querer o evangelho de Cristo. Jomar, eu só quero fazer uma ressalva rápida, aí você dá continuidade. Tá certo. É interessante a colocação de Rogério, que no versículo realmente 27, ele fala que ele seria rejeitado. Mesmo o povo lendo a lei, ele foi rejeitado. Aí sim se cumpriu a palavra. E também na colocação de Rogério, no versículo 47, está escrito, Rogério, porque o Senhor assim nulo determinou, ou seja, Deus determinou a Paulo que ele pregasse aos gentios. Vendo Deus que os seus o rejeitaram, então Deus, dali em diante, disse: agora você prega para os gentios, porque esses também precisam ter a salvação, ser salvo. E depois, obviamente, os judeus iriam massificar na mente a situação toda, ia ver, realmente ia reconhecer posteriormente a Jesus, como aconteceu. Muitos depois se arrependeram e reconheceram a Jesus, Mas eu estou só frisando aqui que já está escrito aqui no versículo 47, que Deus determinou a Paulo que ele falasse para os gentios. Pronto, Jomar, pode continuar. Bom, continuando aqui no capítulo 13, o versículo 48 ao 52, diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigavam as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram-se perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Então, aqui, como o Rogério ele deu uma adiantada, no versículo 48, me chamou muita atenção que os gentios, como o Rogério falou, e isso é bem verdade, não judeus, eles ouviram todo esse discurso e se alegraram. E esses gentios, que não eram judeus, de outros povos de nacionalidade, glorificavam a palavra do Senhor. E aqueles que entenderam a palavra de Deus e creram, eles foram salvos, abriram o coração. Eu não quero entrar nessa questão de destinar a salvação, que vai entrar em outra questão, não me interessa entrar. Mas
E no versículo 49 diz assim: e divulgaram assim a palavra do Senhor por toda aquela região. Então começou em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, né? Então chegou a Icônio a palavra do Senhor e os judeus se alegaram. Mas, como o Rogério falou, com muita propriedade, colocou bem colocado, né? Os judeus instigavam as mulheres de alta posição, piedosas, de alta posição, e os principais da cidade, e levantaram-se grande perseguição contra Paulo e Barnabé por seu território. Então, quando você, como o Rogério colocou bem, você começa a fazer a obra de Deus, poucas pessoas se habilitam a ajudar, a fazer, que dirá ajudar, mas muita gente se levanta para botar defeito, para se levantar contra. Quando vê que não consegue, levanta pessoas piedosas e começa a contaminar com comichão no ouvido, né? Começa a inventar mentiras, começa a caluniar. E esses judeus se levantaram contra Paulo e Barnabé e pegaram aquelas mulheres piedosas, pessoas boas, e começam a inventar mentiras. Creio eu que calúnias, dizer que eles não pegavam o evangelho verdadeiro, né? Que não pegavam a Torá, pensando assim, dessa forma, conjecturando. Então, levantou-se grande perseguição. E aí, no versículo 51, é interessante que quando eles se levantaram essas coisas, né? Eu achei interessante, isso me chamou a atenção. Eu me lembro, voltando alguns anos atrás, no início da minha fé, né? Que era ensinado que o crente se conhece não é pela ação, mas é pela reação. E me chamou a atenção a reação de Paulo e Barnabé, de homens experientes no campo missionário, de homens que, quando veio a oposição, me chamou a atenção a forma como ele se comportou, a forma como ele reagiu. Isso falou muito ao meu coração, falou para a minha vida, né? E aqui diz o seguinte: e este, sacudindo o pó dos seus pés, partiu para Éfeso. Eles seguiram o conselho de Jesus. Jesus disse, quando mandou de dois em dois, disse, se você chegar numa cidade ou numa casa não vos receberem, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra aquela cidade. E Jesus disse que em verdade vos digo que haverá mais vigor para eles do que para Sodoma e Gomorra. Então eles seguiram o conselho de Jesus. E no versículo 52, para fechar, isso aqui foi que me alegrou. Eu fiquei alegre. Eu li aqui, eu me alegrei tanto que os irmãos não fazem ideia. E eles, Paulo e Barnabé, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Como é que pode uma multidão se levantar contra você e você ainda ter aquele ânimo de se alegrar? Eu creio que Paulo e Barnabé se lembrou lá de Mateus 5,11, Jesus dizendo, exultai, alegrai-vos quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, e quando disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, eles transbordavam a maturidade que o obreiro deve ter, né? Não importa a função, quando há oposição no reino de Deus. Se alegar, eles fizeram o que Jesus ensinou. Se alegue quando você se levantar, quando você caluniar, quando vos injuriar. Paulo e Barnabé se alegaram, observe que foram judeus. E a lição que eu tiro é que muitas vezes, na casa de Deus, né, vai se levantar pessoas, né, contra você. Né? No meio evangélico vai se levantar os Tobias, o Sambalate, aquele vai se levantar o Passu, que era o presidente da casa do Senhor, que deu um murro na boca de Jeremias, mas nós temos que nos alegar. Então, esse finalzinho aqui realmente foi bênção. Os obreiros se alegaram, né? E assim deve ser essa deve ser a nossa postura, né? Que Deus abençoe a todos. Esta é a minha palavra. Irmãos, Rogério, Majomar, eu só quero acrescentar algo mais. Aqui está falando que os judeus se levantaram contra Paulo e Barnabé por estar, né, pregando o evangelho. E vocês fizeram muito bem, que pessoas se levantam contra quando vocês vão para o campo para trabalhar, fazer acontecer. Mas não podemos esquecer, meus irmãos, que dentro de nossas igrejas, dentro de nossas casas, também acontece isso. Pessoas, parentes, irmãos em Cristo se levantam também contra aqueles irmãos que estão se destacando. Eu não falo aqueles que querem se aparecer, porque esses que querem se aparecer, realmente cria-se muito problema para a vida dos irmãos. Aí quem se levanta contra ele não são pessoas com inveja, né? São pessoas sábias que
conhece a palavra e que repreende-os. Mas muitos que se destacam sem precisar essa questão de se aparecer, pelo dom mesmo que recebe, pelo amor que tem pela obra, né? Muitos se levantam contra eles. Isso é fato, isso é fato. Isso está, infelizmente, em todos os lugares, né? Onde você trabalha, onde você estuda, né? E assim sucessivamente, né? Então, essa carta de Paulo chama muito a atenção realmente para nós acerca dos cuidados que nós devemos ter em relação, né, à nossa postura como servo de Deus, como cristão, para que a gente possa, de fato, né, não deixar a ninguém se levantar contra, principalmente o Evangelho. E se levantarem, né, se nós estivermos, como Paulo fala aqui dentro da palavra, como fala no versículo 27, se levantar é porque realmente está cumprindo-se a palavra de Deus, né? Que Deus nos abençoe. E frisar também, né, importantíssimo, que a coragem deles de dar continuidade, né? Que as pessoas se levantaram e eles continuaram, baseados na palavra de Deus. Na primeira viagem, eu fiz uma pesquisa aqui, que eles passaram por 9 cidades. Na segunda, eles passaram por 19, e daí vai. Na terceira, 28. Olha a ousadia desses homens. Imagina a perseguição desse povo contra eles, né? As dificuldades e a gente vai ver lá na frente que vai começar ainda a parte ruim, que ainda não começou, né? Ainda vai passar ainda lá na frente. Aí tá começando aqui que só foi com palavras. Depois no 14 a gente vai ver lá na frente que vai começar, né? Não é isso, meu irmão? Só para acrescentar. É isso aí. Do 14 em diante a gente... Alguém quer fazer mais algum comentário aí? Jailton, Agnaldo, Gilmar, Carlos, Geraldinho. Geraldinho sumiu. Oi, Geraldinho. Filho de Deus. Ô, gente, pessoal, Oi, meu irmão Geraldinho. tô aqui feliz com vocês de ouvir a mensagem de Deus aí. Me alimentando aqui, matando a saudade, viu? Ô, Geraldo! Nós também, meu Tô querido. vendo o Rogério, tô vendo Eli, tô vendo o Omar, Emerson, irmão Valmir, Valdir, Gilmar. Que alegria, viu? Ô, varão! Aí, rapaz! Quando tudo estiver normal, a gente vai voltar para fazer uma visita a vocês, viu? Ok, meu querido. Estamos felizes também com sua participação aí, tá? Amém. Peraí, vocês estão me vendo aí? Não, agora? Foi meu filho que me ensinou, bote a câmera, que eu não sei mexer nisso ainda. Geraldinho, meu irmão! É aí, Geraldo! Eu não sei, eu tava, a imagem estava aparecendo, mas eu fui mexer aqui, sumiu. Rogerinho, meu pai, e aí? Olha o Carlos Augusto aqui também. Carlos aí, Carlos Augusto. Fala, minha santa! Tô ouvindo vocês. Meu irmão. Eu saí aqui, eu não sei se perdeu o sinal ou foi meu celular, e aí eu voltei. Amém. E aí tem mais... Eli. Oi, meu querido. Quando acabar essa pandemia aí, eu quero que você venha me fazer uma visita, viu? Tá certo, meu irmão. Vamos marcar um culto. Meu churrasco aqui. Cajadeira. Meu churrasco, viu? Ok. Carlos Augusto vai pagar tudo, vai trazer a carne e tudo. Pô, melhor ainda, vai ser Brincadeira, Ô, meu irmão. Geraldo! O irmão sabe disso? O irmão sabe disso? na esposa e no filho aí, viu, Geraldinho? Então isso não é problema, não. Ah, rapaz, como é ele? Ah, rapaz, que é isso? Fala, Valdir. E aí, meus queridos, tem alguém aí mais para complementar da palavra? Aguinaldo, quer falar alguma coisa? Carlos, você vai falar sobre missões, Carlos? Como é? Não entendi. Vai falar sobre missões? Se você quiser, é na hora de encerrar aí. Já Não, tá. praticamente já acabou o trabalho, né? Agora, vamos já para encerrar. Estávamos fazendo aí
como é que a gente chama? Coinonia, né? A espera Do nosso irmão aí, Geraldinho. Agora Eu perdi o finalzinho. Eu perdi o finalzinho aí da palavra de Jomar, porque ele desconectou aqui meu celular, não sei se foi aí, foi meu celular, e eu não peguei, mas louvado seja Deus, Deus abençoe a vida de cada um aí na sua contribuição. E falando um pouco de missões, a gente está falando de um missionário, né, não de um, mas de dois, né, Paulo e Barnabé, trabalhando juntos. E dentre as coisas que foi colocado aqui, o texto, irmãos, eu queria só destacar um versículo só, que está lá no próprio livro, que é o final, né, que é o versículo 51, que diz assim, eu queria sugerir que vocês colocassem no mudo, viu? Eu estou ouvindo um bocado de eco aí. Por favor, só esse finalzinho. Diz assim a palavra, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria, não vou pregar de novo não, tá? Cheios de alegria e do Espírito Santo, né? São duas coisas que a gente aprende que o missionário precisa, né? Um servo de Deus, né? Está alegre, ele precisa estar cheio, né? Porque assim como eles tiveram dificuldades, eles viveram dificuldades, passaram por dificuldades, tiveram muitas experiências, contras e pô, você está pregando e alguém está afrontando, está se levantando contra e está querendo lhe agredir, mas aqueles homens estavam cheios do Espírito de Deus, né? Eles estavam alegres e cheios do Espírito. Então, são coisas que o missionário precisa, né? Além das orações, eles precisam estar cheios mesmo de Deus para poder avançar na obra, porque eles saem de um lugar e vão para outro, não param. A obra não para, como diz o pastor Edson, a obra de Deus, ela continua, ela permanece. Deus faz aquilo que ele quer, que lhe agrada, ele tem propósito para tudo, e ele usou aqueles homens para propagar o evangelho e chegar até os dias de hoje, eu e você, né? Louvado seja Deus por isso. Então, em resumo, para você ver como é importante orar pelo missionário, como é importante a vida de um missionário, um cara que sofre, que passa por perseguição, por luta. Por isso que nós devemos orar sim, para que estes homens sejam cheios do Espírito e estejam sempre alegres, fazendo a obra. É muito bom você estar em casa, ler a sua palavra, meu irmão, tomar o seu cafezinho, no seu ar-condicionado, no seu ventilador, e não sair de casa. É muito bom você ficar se enchendo de conhecimento e não sair de casa, querido. A gente precisa orar muito por esses homens que saem de suas casas, de suas famílias, e vão fazer esse trabalho árduo, porque é um trabalho árduo. Rogério e Emerson é outro rapaz que conhece a terra aí, que viaja muito, sabe muito mais do que eu. Não viajei nem um quinto do que o Rogério já fez na vida. Mas para você ver como é importante a gente orar por esses homens, como é importante a gente pedir a Deus que enche eles de alegria, de oração e do Espírito. É isso que eu queria dizer, né? Para a gente está aprendendo um pouco da viagem, ainda vai ter mais coisa para a gente crescer aí, mas é uma situação totalmente diferente, a gente aqui e eles lá, é totalmente diferente. A gente ser cheio de Bíblia, sair de casa e não falar, e não viver. Então, eu queria dizer para os irmãos que orem pelos missionários, lembrem deles nas orações, irmãos. Lembrem mesmo, porque não é fácil, não é fácil, irmão. Quando a gente vai se debruçando nas escrituras e vê as experiências desses homens, rapaz, a gente tem que orar muito, viu? Tem que orar muito, porque tem homem e mulher aí que só Jesus mesmo sabe o que é que eles passam. É para eu orar, não. Já falei aqui sobre missões, a palavra está com o presidente. Vou abrir aqui, viu? Bora, rapaz. Já estamos ouvindo o senhor ali. Pronto.
Em relação, Carlos, a questão de missões agora, estaduais, né? Nacionais. Isso. Nacionais. Isso. É questão de missões nacionais, Carlos. O que é que você tem a falar aí? Bom, missões nacionais, a gente está com o tema que... Ei, Jesus, já agora até me fugiu da mente o tema. Mas a divisa está lá... Ele me amou. É isso, porque ele me amou, né? E a divisa lá em 1 João 4,19 diz porque ele me amou primeiro, né? É uma troca, né, amados? É o amor de Deus, em primeiro lugar, que veio sobre nós, depois nós amamos, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É uma campanha que vem com o mesmo afinco, a mesma vontade, a mesma determinação. A igreja ela vai trabalhar da mesma forma como a gente trabalhou no mês passado, nas outras campanhas. Você não vai ter alvo por organização nenhum. O alvo ele é individual. Você vai dar a oferta que propôs o seu coração, aquilo que você desejar. Mas a ideia principal não é a oferta. É fazer você compreender o valor do missionário, como eu acabei de falar aqui, né? A importância de oração, de busca mesmo, porque o restante eu sei que vai surgir com o tempo, né? A questão da oferta, que você de forma deliberada dá o que você acha que deve dar, entendeu? Ofertar, isso vai ser algo muito natural, porque você compreendeu e entende a importância de manter o missionário no campo, de manter o missionário ali, de sustentá-lo. Então essa oferta ela é algo muito individual e ela vai vir do seu coração, vai vir de dentro, porque você compreendeu. Mas eu peço aos irmãos que não deixem de lembrar de suas orações, no seu particular, nesta organização que começou, agora às 8 horas, ele disse que ele da missão de orelha não fez oração para o missionário, mas eu espero ela no final. Ele chorou. No início, não. Na abertura, não. Não, na abertura, não. Na abertura não teve, não, meu filho. Emerson, você não ouve missionário, não, Emerson? Não, Emerson não é pelo missionário, não. Qualquer coisa vai estar gravando aqui. Aí vai ter o tiradeira. Daqui a pouco eu boto no SMHP. Chama o VAR. O alvo, deixa eu dizer, o alvo é R$5.000, mas ele é individual, tá? Nós não trabalhamos com venda, nem comércio nenhum. Então você não compra nada para missões, você não vende nada para missões. Você apenas oferta de forma individual, deliberadamente, certo? Diga, Eli. Ô, Carlos, é interessante a gente pensar assim, né? No lugar dos missionários, o que nós queríamos que fosse feito por nós, né? Vamos nos colocar no lugar dele. E interessante, né? Você falou de uma troca, né? Mas a Bíblia nos ensina sobre reconhecimento. Está lá no livro de Salmos 116, 12, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Inclusive, se nós formos olhar a parte gramatical, nós veremos que esse texto ele não está no passado, ele está no presente para o futuro. Então, se você cita esse texto hoje, agora de noite, como eu citei, e amanhã de manhã você citar novamente, você vai ver que está no tempo, né, presente. Então, o que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós? Então, eu acredito que pequeno, né? Porque deveria ser grande, né? Mas pelo menos um pequeno reconhecimento que a gente tenha acerca desse benefício e queira que esse benefício alcance outras pessoas, como a gente não pode ir para certos lugares que a gente deseja que o evangelho chegue, vamos contribuir para que outras pessoas que têm disponibilidade possam ir no nosso lugar. Independente de doutrina, qualquer coisa assim, né? Porque campo missionário é um campo que não deve existir essa questão de nem etnia e nem a questão de doutrina, né? Então, tem que ter pessoas. A Bíblia fala de pessoas, né? Então, se a gente cuida de pessoas, então, pessoas que estão predispostas a ir para pregar o Evangelho, né? Nós temos esta obrigação de sustentá-los, primeiramente com orações, e depois com a condição financeira, porque sem a finança
é quase que impossível, né? Então, é bem colocado isso, e a Bíblia nos alerta acerca dessa preocupação, certo? Então, fica aí os irmãos cientes das suas contribuições, né? Como a Bíblia mesmo fala, Paulo, para não constranger ninguém, ele cita essa colocação, é vinda de Deus, é claro, né? Cada um contribua segundo propôs o seu coração, né? Então, eu acredito que, tendo uma visão ampla, né, reconhecendo o sentido e significado da questão missionária, eu acredito que o nosso coração irá se alegrar em contribuir, né, com alguma coisa eficaz à necessidade, né? Então, não podemos ser constrangidos, nem nos constranger a nós mesmos, né, desculpe a minha colocação, né, dar migalhas, né? Então, a gente tem que... Porque, na verdade, tudo que provém para nós vem de Deus, né? E a Bíblia fala claramente, Deus permite que a gente trabalhe, que a gente tenha a condição, mas também para ajudar o nosso próximo, né? Então, que Deus abençoe essa palavra, que Deus abençoe a cada irmão, certo? E que nos preparemos para a próxima live e esse próximo estudo. Eu peço aos irmãos que dêem uma lida, dêem uma estudada. No decorrer da semana, nós iremos aí, mais Valdir, discutir a questão de quem vai ser os próximos missionários aí para trazer a palavra e como é que vai ser distribuído aí, que são menos versículos aí, certo? Mas vamos fazer esse trabalho, certo? Então, mais alguma coisa, se não, vamos orar para poder terminar o trabalho. Eli, sou eu. Só para te lembrar, meu querido, você ainda está na primeira viagem, não terminou ainda não. Você, Rogério, viu? Ainda está a mesma pessoa. Na segunda viagem que a gente faz, aí alguns irmãos, se tiver muito versículo, a gente chama alguns irmãos para estar encaixando, para adiantar. Viu? Tá bom, tá bom, tá bom pela insistência com a gente, mas tudo bem. Então vamos orar agradecendo a Deus, né, por este dia e por esse trabalho. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, pelas bênçãos, Senhor, recebidas, ó Pai, através dos nossos irmãos, meu Deus, por esse alimento, por este maná que foi trazido para nós aqui, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser vigilantes, Senhor, em relação ao que a Tua palavra diz, para que possamos colocar em prática e cumpri-la, ó Deus, segundo a Tua vontade. Pai, nos ajuda, ó Deus, para que possamos, de fato, Senhor, ter um coração generoso. Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, ó Deus, pelo que passamos, Senhor, pelas lutas, pela dificuldade, pela alegria, meu Deus, pela comunhão, e principalmente, ó Deus, nesse momento em que estamos junto com os irmãos, participando, ó Deus, desse trabalho, de expor a Tua palavra, meu Deus, para a nossa edificação e a nossa santificação. Abençoa cada um dos irmãos que participaram neste momento, tanto que participaram falando e aqueles que participaram ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, ó Deus, uma bênção especial, Pai, por todos os missionários, Senhor, espalhados pelo mundo. Que o Senhor possa, ó Deus, estar dando sabedoria, discernimento, e principalmente, ó Deus, que o Senhor possa estar guardando e livrando de todo o mal. Pai, também te pedimos, Pai, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos profetas, Senhor, que nós temos ainda, meu Deus, muitos aí propagando a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, uma noite em paz e tranquilidade restauradora para a nossa vida e nos prepara para o dia de amanhã, se assim for da Tua vontade, para que continuemos, ó Deus, a propagar a Tua palavra, Senhor, onde quer que estejamos. Muito obrigado mais uma vez, nós te agradecemos e glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém.